Olá, pessoal. Olá, pessoal. Então, eu vou gravar esse vídeo sobre as aulas do dia 30 e do dia 31 que a gente combinou. Enfim, eu não consegui colocar aqui nessa gravação os slides, tá? Então, deu erro, fez um monte de... Porque até tarde da noite eu não consegui fazer isso, talvez algum problema na transmissão mesmo, não sei. Mas, enfim, eu sugiro que vocês abram o PowerPoint que eu enviei, né, com os slides. Eu estou com eles aqui do ladinho, então eu vou transmitindo para vocês, explicando de acordo com os slides que vão aparecendo ali, tá? E eu sugiro então que vocês façam o mesmo à medida que eu me movimentar para trocar, vocês também trocam aí para poder acompanhar no lugar certo os comentários que eu vou fazendo, tá? Então, nosso tema de hoje é sobre o direito constitucional, princípios, objetivos e fundamentos da República Federativa do Brasil, né? Então, esse tema é importantíssimo para a gente porque nos esclarece uma porção às vezes, conceitos, princípios, conceitos, funcionamento do Estado, que é uma instituição de direito público, né? Então, isso nos ajuda muito a nos orientar os nossos pensamentos, as nossas críticas em relação ao que temos entendido enquanto Estado, né? Então, isso vai nos ajudar bastante, uma das primeiras, um dos primeiros conhecimentos na área do direito que nos traz esses conteúdos tão importantes. Então, lá no primeiro slide, a gente tem lá uma primeira explicação, um primeiro contato, né, que é o conceito de Estado mesmo. Então, a gente tem lá o Estado é o conceito mais clássico que a gente tem, né? Estado é uma nação politicamente organizada. Sim, politicamente por quê? Né? Porque dentro desse Estado, dentro dessa realidade do Estado, dessa concreticidade do Estado, nós temos pessoas, indivíduos, empresas, grupos, organizações não governamentais, organização privada, organização pública. Então, nós temos um conjunto muito grande de atores dentro desse conceito de Estado, né? Então, por isso, para se organizar, para que esse Estado se constitua como uma sociedade organizada, então é necessário que nós tenhamos regras, normas que nos ajudam a conviver em sociedade, procurar objetivos comuns e nos dá condições de compreender essa dinâmica complexa, né, que é a atuação do Estado na vida da gente. Também, o que a gente precisa considerar é que essas normas e essas regras têm por base, ou por fundamento, ou por prioridade máxima, a Constituição Federal. Então, dentro da Constituição Federal, a gente vai ter todas as orientações, tudo aquilo que organiza de alguma forma essa sociedade, que controla, que faz com que todos estejamos debaixo dessa Constituição magna, essa belíssima Constituição Federal Brasileira, e isso nos dá uma segurança, porque nós temos algo a quem nos reportar todas as vezes que tivermos alguma dúvida sobre direitos, sobre obrigações, sobre formas de comportamento, sobre o que é certo, o que é errado. Então, tudo isso nos dá, além, obviamente, da nossa consciência, né, nos dá essa direção. E a Constituição Federal, então, é a primeira, em primeira ordem, é a Constituição que nos orienta nesse sentido de organização social. Então,
Daí, a partir da Constituição brasileira, a gente vai ter lá o Código Civil, o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor, né? E todas as outras formas de organização específicas. Mas, a geral, o guarda-chuva que abriga todas as relações sociais dentro de um Estado é a Constituição Federal. Então, ela também tem uma hierarquia. Então, entre governantes e governados, o conceito é de que todos estão debaixo dessa Constituição. E é mais do que pertinente nós conhecermos essa Constituição, nos darmos o esforço de compreendermos o que, todas as vezes que temos dúvidas sobre o que é direito, o que é obrigação, nós temos a Constituição como uma pauta de consulta mesmo, né? Então, no outro slide, esse conceito do Estado ele vem se evoluindo, assim como a sociedade também vem se evoluindo e aperfeiçoando as suas leis, as suas normas, as regras, né? O seu ordenamento jurídico vem sendo também vivendo num processo de evolução. O que nós temos é que no início da nossa história, da história das civilizações, num primeiro momento, o que nós tínhamos era uma forma de organização muito primitiva, né? Então, a gente tinha os conceitos bastante ainda sem registros históricos, né? E nós temos, então, uma forma de referência aos conceitos de Estado, o que nós temos a partir desde a antiguidade da polis grega e da civitas romana. Então, o que era a polis grega? Era as cidades-estado, né? Esparta, Atenas, Tebas, eram cidades que eram consideradas cidades-estado. Elas próprias eram gerenciadas com autonomia própria, sem a divisão que nós conhecemos hoje, né? E as civitas romanas, obviamente, o Império Romano, como dominador, com grande abrangência no território europeu, e parte da África. Então, todo o Império Romano se estabeleceu como único, né? E foi a Itália o primeiro país a empregar a palavra status, né? Então, ainda não se sabia muito o que exatamente eles estavam tendo em mente quando estabeleceram esse termo, né? Depois, obviamente, ele deixou de ser mais vago e começou a ter uma configuração mais parecida com a que nós temos hoje. Então, isso é bem no início, daí depois, na Inglaterra, como está dito ali, do século XV, né, e posteriormente França e Itália, usaram o termo Estado como nós o conhecemos, e a partir disso, então, as suas constituições nacionais foram sendo referência para o resto do mundo, especialmente Bismarck, né? Um alemão que sistematizou os conhecimentos, os conteúdos sobre o Estado para que nós tivéssemos a configuração como nós temos hoje. E antes dele, então, a gente tem Maquiavel, com a publicação do O Príncipe, em 1513, que deu um detalhamento muito rico sobre a estatura do Estado, sobre os conteúdos do Estado, as atribuições do Estado, o formato legal de estatização de uma nação. Né? Então, a gente vai ter lá essa referência e nos ajuda a quem tiver tempo e disposição, né? É muito legal essa publicação, O Príncipe. Ela abre o nosso entendimento sobre tudo que nós entendemos acerca do Estado e a sua atribuição, né? No outro slide, então, a gente vai ter os principais conceitos mais contemporâneos,
Então, esse jurista, Dalmo Abreu Dallari, ele nos ajuda a compreender por 3 vias conceituais o que o Estado exatamente representa para as nações que ele para a organização dessas nações, né? Então, primeiramente, ele fala que o Estado sempre existiu. Então, desde que o homem habita o planeta Terra, o Estado já existia. Obviamente que não formatado, não escrito, né, como nós o conhecemos hoje, mas já haviam regras, haviam normas, os povos, as tribos, né, tinham esse formato entre si para se organizar. Porque nenhuma nação, nenhuma tribo, especialmente, sobreviveria se não tivesse regras, por mais que tenham sido muitas delas cruéis, né, excludentes, duras, né, mas eles tinham regras, né, eles tinham uma maneira de se orientar. Já lá nos registros bíblicos a gente vê, aliás, os 10 mandamentos, né, é base para todas as constituições legais que a gente conhece, né? Então, tudo aquilo que está escrito lá, de alguma forma, aparece nas constituições do mundo inteiro, né? Então, nesse período, quando foi já 5.000 anos atrás, as civilizações orientais já tinham as suas regras. Depois, né, essas que a gente conhece dentro dos 10 mandamentos, sempre havia quem julgasse, sempre tinha alguém, um líder que se colocava como um juiz, né? Então, isso era já uma existência do Estado, ainda que subjetiva, né? Ainda que nessa primitividade. Então, o Estado, ele sempre existiu. E o segundo conceito que o Dallari coloca é que a sociedade humana também existia antes mesmo do Estado. Então, ela é prioritária. Então, a sociedade humana, ela é o foco da constituição do Estado. Ela é a razão pela qual o Estado existe e se valida, se fundamenta, né? É um elemento de fundamentação, de concretização do Estado, é a sociedade humana. Então, o Estado foi criado para atender às necessidades humanas, as necessidades dos grupos sociais. Então, o Estado, ele não às vezes a gente pensa, o Estado é uma pessoa, a gente entende, o Estado fez isso, o Estado fez aquilo, o Estado deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, mas o Estado ele existe para ser um provedor, ele existe para o cuidado da sociedade. Então, a gente está vendo isso agora com essa pandemia, né? A movimentação, a articulação do Estado em função do cuidado da população, né? Então, não é porque eles são bonzinhos, é porque a atribuição do Estado é o cuidado, né? Depois, mais tarde, a gente vai ver os direitos fundamentais, que lá a gente vai ter o porquê que o Estado tem essa obrigação de se mobilizar para o cuidado, para suprir as demandas da sociedade, para proteger a sociedade, a gente já vai ver isso também. Então, a sociedade humana, ela já existia antes do Estado e ela tem uma prioridade máxima na condução das ações sociais, das ações políticas que o Estado se estabelece, né? Então, um terceiro conceito que o Dallari traz é que o Estado, como sociedade política, é dotado de certas características bem definidas e, assim, ele é concreto e histórico, não de caráter geral e universal. O Estado surgiu quando nasceu a ideia de soberania. Vejam que aqui a gente tem um elemento novo, a gente tem um elemento moderno, dá para se dizer assim, que é a soberania, né? A gente já vai ver aí mais para frente. Então, no próximo slide, esse contexto da soberania passa a ser um dos elementos mais importantes para a existência e manutenção do Estado.
Se antigamente, na antiguidade, a gente tinha só como referência de Estado o povo e o território, agora a gente tem ainda o conceito da soberania, né? Então, por isso na antiguidade a gente viu tantas invasões, tantas guerras, tantas formas, né, de se fortalecer. Os estados se entendiam como fortes a partir da ampliação, da extensão da sua propriedade territorial. Né? Então, ali eles exerciam o poder. Então, era o contexto mais viável que se tinha na época de Estado. Então, por isso as conquistas, por isso o fortalecimento do Estado a partir das conquistas territoriais. Né? Então, no momento que surgiu esse novo formato, essa nova perspectiva, alguns chamam de paradigma do Estado, incluiu-se, então, nesse elemento fundamental da sua existência, a soberania. Então, sem esses três elementos, não existe Estado. Só pode existir Estado contemplando esses três elementos aí do Estado. Então, primeiro, o povo, né? Então, diz respeito a todos aqueles que habitam o território, englobando todas as pessoas, mesmo as que estejam temporariamente no território, ou que tenham qualquer vínculo com o Estado, mas há uma diferença entre as referências entre população, povo e cidadão. Então, vejam, para entender a população, por exemplo, ela se refere aos cidadãos, tanto natos como estrangeiros. Então, são eles que têm direito estando sob esses cuidados do Estado. Então, a palavra povo, ela se caracteriza por esses elementos, né? Então, todos possuem direitos, né? Todos possuem obrigações, enquanto estiverem no âmbito do Estado. Né? Então, esse são o povo, os povos, né? O território, obviamente, é um lugar geograficamente localizado, ele tem que existir, né? Onde se aplica o ordenamento jurídico, é um espaço onde se delimitam as normas e as regras daquela população, daquela civilização, daquela nação, daquele povo, né? Então, é a base física onde estão fixadas as pessoas. Então, aqui cabe um exemplo sobre território. Vejam só, depois a gente vai ver um pouco melhor isso na soberania. Por exemplo, uma embaixada. Né? O Brasil tem uma embaixada, sempre as embaixadas são nas capitais dos países. Né? Nos estados, nas capitais dos estados, a gente vai ter os consulados. Mas embaixada e consulado também são territórios do país que estabeleceu essa embaixada naquele lugar. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tem, obviamente, na Cidade do México, né, no país também do México, a nossa embaixada brasileira. Então, lá é um território nacional, é nosso território lá. Onde está a casa, o ambiente, o espaço físico onde está estabelecida a embaixada é território brasileiro. Né? A gente já vai ver isso um pouco mais ali para frente. Então, é nesse território, com esse povo, né, que o governo, então, exerce a sua organização e valida as suas normas. Né? Ele valida, ele concretiza as suas normas jurídicas e, por isso, então, ele se constitui em vários elementos. Né? A gente vai ter o solo, o subsolo, as águas territoriais, as ilhas, os rios, os lagos, os portos, mar e espaço aéreo. Tudo isso é território nacional. Né? Então, por isso que quando a gente vê invasão do espaço aéreo brasileiro, né? A gente tem poucas informações porque isso são restrições militares, né? Mas se um avião de qualquer país invadir o espaço aéreo brasileiro sem se identificar, sem se pronunciar, ele pode ser abatido. Né? Pode ser cruel, violento, mas é a forma de assegurar
a proteção, dar proteção a esses espaços, né, que são de propriedade nacional, é o território nacional. Então, as águas, né, territoriais, mas no Brasil, as águas territoriais brasileiras, elas se estendem por 200 milhas para dentro do mar. No nosso caso aqui, o Atlântico, né? Então, são 200 milhas para dentro do mar, é território brasileiro, é propriedade brasileira. Então, por isso que se tiver algum navio de outro país exercendo pesca, por exemplo, nas águas territoriais brasileiras, ele pode ser apreendido, ele pode ser o país que é a bandeira daquele navio pode ser penalizado, porque ele está invadindo as águas territoriais brasileiras. Obviamente que além dessas 200 milhas, nós vamos ter as águas internacionais, que aí a gente vai ver um outro controle que não é do país em questão, né? É uma outra forma de proteção, aí é já mais a questão ambiental e outras formas de controle de segurança, né? As ilhas elas podem estar até 200 milhas, no nosso caso brasileiro, né? Então a gente vai ver uma demanda enorme por esses territórios, às vezes. Olha, um exemplo bem recente, que é recente em termos, né, algumas décadas já, mas que ainda não está resolvido, é o conflito entre a Argentina e a Inglaterra, né? Para a Argentina, as suas ilhas são propriedade deles, são as ilhas Malvinas. Para os ingleses, são as ilhas Falklands. E eles entendem que, por causa da colonização, eles ainda têm direito de propriedade sobre essas ilhas. Então, houve um conflito grave há umas décadas atrás e que gerou, né, um posicionamento até internacional acerca disso, mas se considerar esse fator territorial, é propriedade do Estado argentino, né? Então, tudo isso são formas do Estado se expressar, de se concretizar. O território é algo concreto, não é subjetivo, ele é concreto. Por isso eu falei das questões das embaixadas. Então, se alguém invadir, por exemplo, uma embaixada brasileira em qualquer país, é como se estivesse invadindo o nosso próprio país, né? Então, por isso que existe, havendo um conflito armado, uma guerra, onde há uma embaixada do Brasil ou de qualquer outro país, imediatamente o governo vai se responsabilizar em retirar essas pessoas daquele lugar, e aquele espaço da embaixada é considerado invasão territorial, né? Então, são coisas bastante complexas, tem uma legislação muito própria, bastante detalhada, que quem sabe vocês podem procurar também um conhecimento mais detalhado sobre isso. Mas território é isso, né? Aí no outro slide, sim, a gente tem a soberania, esse novo elemento que se estabelece como parte do Estado. Então, para existir o Estado, é necessário que haja um povo, que haja um território e que haja soberania. Nós temos um exemplo de um povo que não é Estado, que é a Palestina, né? A Palestina tem um povo, tem um território, mas não tem soberania. Ele ainda não foi reconhecido, por mais que tenha havido, está no processo de reconhecimento, né, de se estabelecer como um Estado independente. Aí sim eles vão ter uma soberania estabelecida, né? Então era o mesmo caso de Israel. Israel também era um povo, tinha um território, mas não era um Estado. Tinha um povo, um território, mas não tinha soberania. Não era reconhecido pelo resto do mundo como Estado. Então foi em 1956, se não me engano, um brasileiro que se posicionou numa Assembleia da ONU. Os votos estavam empatados e Oswaldo Aranha
que deu o seu voto, chama-se voto de Minerva, né, para reconhecer o Estado de Israel, conhecer Israel como um Estado independente. Por isso eles têm um carinho muito grande pelos brasileiros. Em Jerusalém, numa praça de Jerusalém, tem uma estátua, é uma praça dedicada em homenagem ao Oswaldo Aranha, porque ele decidiu, no seu voto, considerar o Israel como um Estado independente. Então passou a ser Estado independente de Israel, passou a ter soberania. Antes era só um povo dentro de um território, agora eles são um Estado independente. Está vendo a importância disso? Então a Palestina ainda é um problema, dá para se dizer assim, político, né? Mais que político, até religioso, né? Que tem ainda essa definição por se constituir, por se concretizar. Né? Então, povo, território e soberania é o que dá a característica de Estado. Né? Do contrário, não existe o Estado. E a soberania, então, possui 4 características muito bem definidas. Primeiro, ela é una, né? Ela é sempre um poder superior. A soberania de um Estado não pode ser ameaçada. Né? Tanto que nós tivemos alguns comentários sobre isso nas aulas da disciplina do semestre passado em economia, sobre os blocos econômicos. Né? Então, há uma discussão entre os blocos, né? As reuniões G20, G7, União Europeia e tudo mais, na discussão sobre como assegurar a soberania das nações, parte dos países, parte desses blocos. Por quê? Porque muitos deles têm que alterar a sua Constituição para se adequar às exigências do bloco. Né? Então, alguns chamam de soberania compartilhada. Não existe isso, ela não é compartilhada porque ela ali está dizendo, ela é indivisível. Nós não compartilhamos a nossa soberania com ninguém. Ela é una e é indivisível. Ela se aplica a todos os fatos ocorridos do Estado e é pelo Estado que se concretiza essa indivisibilidade. Ela é inalienável, atribuída de forma absoluta ao governo. Não sou eu, não é você, não é o nosso grupo, não é a nossa igreja, não é a nossa organização social que vai defender a soberania do país. Quem faz quem exerce essa ação de defesa é o Estado. São os governantes. Eles é que são responsáveis pela inalienabilidade da soberania. E aí ela também é imprescritível. Uma vez estabelecida, nunca mais ela perde o efeito. Então, como eu falei antes, né, o Estado independente de Israel Israel se tornou um Estado independente. Nunca mais essa soberania vai prescrever, vai acabar. Não é por um prazo determinado. Quando se constituiu o Estado independente, não é por 100 anos, por 200 anos, por 50, por 10 anos. É para sempre. Enquanto existir esse Estado de Israel, ou de qualquer outro que se tornou independente, ele nunca mais prescreve. Não há prescrição desse atributo soberano de um país. Muito bem. O segundo tópico que nós temos é o objetivo do Estado como República Federativa do Brasil. Isso lá no artigo 3º da Constituição Federal está detalhado. Né? Se você, acho que não lembro se no texto que eu passei para vocês tem esse detalhamento. Mas para a maioria dos juristas, a soberania é o poder que tem uma nação de organizar-se juridicamente e de fazer valer dentro do território a universalidade. Acho que isso a gente já falou de alguma forma, né? Então, é uma autoridade superior e não pode ser limitada a nenhum poder. Acho que aqui tem um erro, no slide, porque está faltando
O número 1, ao invés de eu colocar o número 1, acho que eu repeti no slide. Desculpa, gente, essas coisas que a gente faz de madrugada, acontece isso mesmo. Né? Então, veja lá, dos objetivos do Estado, nós temos um primeiro objetivo que é fundamental para toda a existência e para toda a dinâmica do Estado. Então, vejam lá, o primeiro, ali nós temos no slide o segundo, mas o primeiro objetivo é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, acho que no texto de vocês está bem claro isso, né? O Estado tem como objetivo propiciar o bem-estar, a harmonia social, aquilo que eu falei no começo. Ele é um provedor, né? Ele é um cuidador, um protetor da sociedade que o estabeleceu como Estado. Então, ele deve garantir esse bem-estar, a harmonia social, a qualidade de vida, deve garantir todos os meios para que a democracia seja exercida. Por isso que a gente vê nos discursos políticos, nas críticas, nos posicionamentos políticos, as pessoas, as pessoas se manifestando, né, de assegurar a qualquer custo a democracia dentro do país. Então, para que ela seja exercida, é necessário que esses objetivos sejam cumpridos, né? Então, esse primeiro objetivo vai visar um modelo de igualdade de oportunidades entre as pessoas. São exemplos disso: o direito à vida, a liberdade, a propriedade, a liberdade de expressão tão valorizada, né? A participação política, religiosa, os direitos do consumidor, e entre outras questões. Nós vamos ver, dentro desse primeiro objetivo, a gente vai ver os conteúdos sobre os direitos fundamentais da pessoa humana e as suas gerações, né? A gente vai ver como houve a evolução desse objetivo, as ações do Estado em garantia a essa realidade, né? Então, quando a gente pensa em igualdade, em bem-estar, né? Isso são atributos, são responsabilidades que o Estado tem em relação às suas ações. Então, o segundo ali nos slides de vocês diz sobre o desenvolvimento, garantir o desenvolvimento nacional. Então, essa garantia do desenvolvimento nacional, ela é a competência do Estado em prover melhor e melhorar o bem-estar social, né? Então, o bem-estar social é uma discussão tremenda sobre como o Estado deve garantir o bem-estar social, né? Então, é uma discussão política, social, econômica, de como o Estado deve, né, e quais os mecanismos que o Estado vai se utilizar para garantir esse bem-estar, o estado de bem-estar social, que é o que se expressa, né, na nossa literatura. Então, isso é bastante polêmico, no Brasil especialmente. Nós estamos falando da República Federativa do Brasil, então a gente está vendo, né, as críticas. Nós temos tantas pessoas, especialmente agora, né, nesse período de pandemia, a gente está vendo a vulnerabilidade dessas populações mais pobres, que vivem nas comunidades, né, mais pobres, nas periferias das cidades, onde não tem acesso aos bens mínimos de higiene, de água, de energia elétrica, né? Então, a gente vai ver ali mais para frente o que isso significa em relação à proteção e à promoção da dignidade humana, né? Então, esse tema, ele é bastante controverso nas análises, né? Bastante criticado, né, no país, porque nós estamos muito além, né, do que deveríamos ser como país, como nação, como Estado, né? Então, essa é uma questão bastante difícil para a gente. A nossa realidade não é essa que nós temos aqui mais para o sul, né? Quem conhece o norte, o nordeste brasileiro também
próprio Rio de Janeiro, São Paulo, a gente vai ver o quanto esse estado de bem-estar social ainda é deficitário no país, né? Então, cabe inúmeras críticas, inúmeros discursos, né, para elevar as capacidades do Estado de se mobilizar para promover esse bem-estar social. Então, o que nós temos de exemplos são os países mais desenvolvidos do mundo, são os países nórdicos, né? Que a gente vai ver que toda a estrutura deles tem a ver com a distribuição da renda, tem a ver com as igualdades, né? com a forma de lidar com as suas riquezas, né? São países muito mais pobres que o Brasil e com uma condição de vida muito mais elevada, né? Isso sim é uma atenção muito significativa para o bem-estar social. É o objetivo, é o orgulho de um Estado, né? Mas a gente ainda está nesse processo e precisamos levar em conta os fatores também que nos levam a essa realidade, né? E fazer a nossa parte de exigência, né? Em relação a essa realidade. O terceiro, ali já falei sobre o bem-estar social, né? O terceiro objetivo do Estado é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Isso tem a ver com o estado de bem-estar social que a gente acabou de falar, né? Então, é de responsabilidade do Estado garantir essa dignidade das pessoas. Aliás, a dignidade da pessoa humana é o centro de toda a Constituição brasileira. Toda a Constituição brasileira ela é estabelecida em torno desse conceito da dignidade, da promoção da dignidade da pessoa humana, e isso faz parte, esse terceiro objetivo, então, faz parte dessa responsabilidade, né? Reduzir as desigualdades, a marginalização, as desigualdades regionais. Então, tudo isso é um trabalho gigantesco para o tamanho do nosso país, né, para a realidade que a gente tem. Então, está na Constituição, é o objetivo do Estado. Então, nós precisamos, de alguma forma, em algum momento, chegarmos a um nível mais elevado do que nós estamos vivendo agora, né? O quarto objetivo é bem pertinente, é muito atual, muito evocado, né, na nossa realidade atual, porque ele diz que o objetivo é promover o bem de todos, de novo, a promoção e o cuidado da vida humana, da saúde, da educação, da segurança alimentar, que é tão debatida, né? Então, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, o Estado, todo o Estado, o mundo inteiro, né, são compostos por uma heterogeneia. Pessoas de várias origens, né, nós mesmos aqui no Brasil, assim como também nos Estados Unidos e outros países mais jovens, né, a gente vai ver uma mistura étnica, né? Uma diversidade étnica enorme, enorme. Então, somos heterogêneos, né? Somos diferentes uns dos outros. Então, nós nos diferenciamos, seja por meio das ideologias, por meio das escolhas políticas, por meio das diferenciações religiosas, crenças, né? Pelas nossas culturas. Então, tudo isso nos diferencia como pessoas. E quando o Estado vai promover um bem, ele não pode, é proibido, assim como o Estado, qualquer um de nós, qualquer uma ação de benefício não pode ter esse foco. É negro, é indígena, é pobre, é mulher, não pode existir. Então, o Estado, quando promove um bem, ele estabelece um benefício, ele não pode estar
focado nesse tipo de discriminação, né? Então, a gente está vendo muito inacreditável, né? Que no século XXI a gente ainda vê esses abusos, né, que são cometidos às vezes nos estádios de futebol contra os negros, né, essa discriminação em relação à mulher, a sua competência, né, mulheres do mesmo cargo em empresas com salários diferenciados para menor, né. Então, isso é inacreditável nos países mais desenvolvidos do mundo há muitos anos. Isso é inadmissível. Não existe a menor possibilidade das pessoas, né, sofrerem algum tipo de discriminação por causa dessas suas escolhas. Então, a função desse fundamento, desse objetivo do Estado é reconhecer e garantir o direito de todos e a igualdade indistintamente das suas características, né? Então, é um objetivo bastante importante para todos nós, debatermos, experimentarmos, né, experimentarmos, então, e conhecermos, né, as ações do Estado, o que é lei, o que já foi constituído lei para prevenir esse tipo de atitude, né? Tá bom, então o terceiro tópico, estamos chegando já quase no final. Segura aí, aguentem firme, sejam fortes. Vamos lá. Então, a República Federativa do Brasil. O que é exatamente a República Federativa? É um Estado, claro, é um Estado. Mas qual a composição da República, né, federativa do Brasil? Então, ela consiste em um Estado, ela é um Estado, e ao mesmo tempo ela é uma república e é também uma federação. Então, por que isso? Porque isso nos faz diferentes de várias outras nações, né? Não são todas as nações do mundo, mesmo democráticas, que são federativas, né? Não são todos os que são repúblicas, né? Existem os reinos, as monarquias, são bastante diferentes. Isso a gente vai ver numa outra oportunidade. Então, isso significa que o país é de um regime presidencialista, dividido em estados, municípios e Distrito Federal que possuem autonomia governativa. Então, isso significa o quê? Não pode haver ingerência do Estado sobre o município, do Estado Federal ao Estado do Paraná, por exemplo, né? Então, é por isso que a gente está vendo agora, nesse período aí de quarentena, de pandemia, o Estado do Paraná baixando decretos, né? Com normas ali, com regras sobre circulação de pessoas, sobre o comércio, sobre toda essa rede de proteção para diminuir a disseminação dessa doença, né? O município faz a mesma coisa, cada um atua segundo as suas características e tem autonomia jurídica, governamental, para exercer esse papel e determinar o que julga ser mais pertinente, mais eficiente, mais importante para prevenir a sua população. Então, veja só, quando o governo federal, por exemplo, esses dias atrás, né, o presidente ameaçou, né, entre aspas, de baixar um decreto federal para abrir para os comércios, para as pessoas irem para as ruas. Imediatamente, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou e disse que assim que esse decreto for publicado, ele será derrubado. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição. E esse tipo de decreto, ele se configura numa intervenção do Estado federal nos estados federativos e nos municípios, e não pode. Pode ocorrer uma intervenção, como aconteceu em 2018, lá no Rio de Janeiro, né? Mas aí a própria Constituição já dá
as regras sobre essa possibilidade. Por exemplo, num estado de invasão, num estado de grave de perturbação pública, né? Como ocorreu lá, uma caoticidade no processo governativo do Estado. Então, o Estado federal, o governo federal, pode intervir por um tempo determinado a intervenção daquele Estado, mas em situações muito específicas, né? É uma situação em que realmente seja configurado, seja constatado uma insegurança jurídica, né? uma insegurança social, uma ameaça muito grave. Então, pode o governo federal, sim, intervir, como fez no Rio de Janeiro, colocou as tropas militares lá, e foi um período bastante conturbado para o Estado. Mas, do contrário, não pode. Eles têm autonomia governativa. Então, e não pode ser colocado em risco essa autonomia, né? Então, são todos os estados, municípios e Distrito Federal são unidos sob um governo federal. Mas existe essa divisão de poderes, que a gente vai ver depois, né? Que não cabe ingerência entre um poder e outro poder, que é o legislativo, o judiciário e o executivo, né? Então, cada região é autônoma, né? Vocês aí em Guaratuba têm uma circunscrição do município que é autônoma, o prefeito tem autonomia para os seus decretos, para as suas manifestações. Então, é uma atribuição, uma prerrogativa, né, desses governantes ter essa autonomia. Então, não pode ser revogado, né, por uma decisão unilateral do governo central. Então, é o que eu acabei de dizer. Então, a República Federativa do Brasil é isso, né? E existe dentro dessas realidades que nós acabamos de abordar, os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Princípios não mudam, princípios são o cerne, né, da existência do Estado, assim como é o cerne da existência de cada pessoa. Assim como você tem os seus princípios arraigados no seu caráter, na sua natureza, né, que te faz um ser humano ético, é porque você tem princípios. E esses princípios podem ser herdados, podem ser adquiridos de alguma forma, mas são princípios, né? E essa natureza dos princípios é que uma pessoa pode dizer, olha, eu não faço isso, porque vai contra os meus princípios. Então, ela tem muito bem claro a sua conduta é conduzida pelos princípios que ela tem, né? Então, mentir, enganar, enfim, né? Um comportamento reprovável, ele só é reprovável porque existe um princípio que diz que ele é reprovável, né? Senão nós estaríamos vivendo como bichos. Mas nós temos uma consciência, nós temos um conhecimento, nós temos uma cultura, nós temos uma história. Então, tudo isso, de alguma forma, foi construído em cima de princípios. É óbvio que a gente vai encontrar pessoas absolutamente sem caráter, né? E que não entendem aquilo como uma falta de caráter, não entendem o erro como um erro, mas sim como algo normal, que todo mundo faz. Então, ali estão também princípios, né, que são o que dirigem, o que regem o comportamento dessa pessoa. Mas, no que se refere à República Federativa do Brasil, esses princípios são fundamentais, né? Então, vejam lá no artigo 1º da Constituição Federal, diz que a República Federativa do Brasil é formada por uma união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal. Ele se constitui em Estado democrático de direito. E essa situação de Estado democrático de direito, que é o que a gente ouve, né, tanto aí a defesa, né, nós somos um Estado democrático de direito e precisamos defender essa natureza, essa característica do Estado a qualquer custo, né? Então,
isso traz alguns fundamentos para dentro dessa realidade. A soberania, que nós já vimos, a cidadania, também já tocamos, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E tem um parágrafo único ainda nesse artigo 1º que diz: todo poder emana do povo. Né? No Brasil, infelizmente, nós vemos que as pessoas às vezes não têm tanta consciência sobre isso, do poder que está nas mãos de uma sociedade organizada, por exemplo. Né? Então, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, veja, por mais que eu diga, né, por mais que você pense, que as pessoas se manifestem dizendo: esse prefeito aí, ele não me representa. Você pode dizer isso subjetivamente, mas ele representa. Se representa mal, não podemos, temos que julgar a respeito, mas ele representa, né? Ele nos representa, o presidente da República nos representa. É ele o chefe da nação. Eu posso não concordar, a gente já vai ver isso no pluralismo político. Né? Eu posso não concordar, posso até dizer que ele não me representa. É uma forma de eu me rebelar sobre algumas situações, mas ele é o representante da nação lá dentro e fora do país. Né? Então, vejamos lá mais rapidamente, né? Que já alguns desses conceitos aí, desses fundamentos desses princípios a gente já abordou, né? A soberania significa que o território nacional não há nenhum poder acima dele, né? Isso a gente já falou. E na seara internacional, aliás, nós vamos ter uma parte de direito internacional que é bem bacana a abordagem da soberania nesse contexto, né? E ele se equivale aos demais estados. Então, a soberania do Brasil é igual à soberania dos Estados Unidos, à soberania dos países da Europa, dos países da América do Sul. A soberania é equivalente. Né? Então, ela não tem... o país, os Estados Unidos é mais soberano do que o Brasil. Não existe isso. Né? A cidadania também já tocamos ali brevemente, né? Que é a prática dos direitos e deveres do indivíduo do Estado. Então, os direitos e deveres de um cidadão, eles devem andar sempre juntos. Uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa certa obrigação. Então, é aquele ditado que a gente conhece, né? O seu direito termina onde começa o meu. Né? Então, isso é um exercício da cidadania, eu respeitar o direito do outro, entendê-lo como parte do mesmo estado que eu pertenço, e constituir ações para que essa cidadania seja assegurada. Né? Depois a gente vai ver um pouco mais adiante como trabalharmos os direitos fundamentais. Aí tá, a dignidade da pessoa humana. Né? A gente já falou um pouco disso. Né? No Brasil, a gente tem uma deficiência muito grande em relação a essa questão da dignidade da pessoa humana. Eu sempre pergunto que dignidade tem uma pessoa que mora numa palafita, que mora numa favela, com tanta restrição, né, de acesso a tantos bens dos mais básicos. Agora mesmo a gente está vendo, né, as reportagens que estão sendo feitas das pessoas que que podem sofrer um impacto muito mais forte dessa doença, do coronavírus, por causa das condições materiais de existência. Né? Então, toda a Constituição ela é construída para a defesa dessa dignidade. Então, todas as abordagens, todas as orientações, todas as leis, as emendas, tudo isso é em função da garantia da dignidade humana. As pessoas, desde que nascem, elas têm os seus direitos, e um deles é da dignidade, né? O principal deles aí, que vai envolver uma série de ações bastante diferenciadas, que nós vamos ver também depois. E os valores, o quarto, né? Os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, está lá no artigo 170.
Esse princípio determina que no Brasil o indivíduo tem possibilidade de crescer, de se desenvolver, de empreender, e por meio do seu trabalho e da livre iniciativa. A gente sabe que em outros países não é assim, né? Países de regime central, de comando central, não, as pessoas não têm essa prerrogativa, e que faz parte até da construção da sua dignidade, né? Como é que fica a dignidade de um trabalhador que fica desempregado por meses, às vezes até anos, né? A dignidade dele é diretamente afetada. Então, é por essa razão que o Estado hoje está tomando as medidas que está tomando. Aliás, uma conquista muito grande essa, do amparo financeiro, né, para os trabalhadores que vão ser, de alguma forma, demitidos ou ficar sem renda por causa dessa condição, dessa realidade que a gente está vivendo aqui por causa do coronavírus, né? Então, isso é assegurar esses direitos, de alguma forma, para que não haja a perda, né, desses valores aí, né? O pluralismo político, então, não vamos confundir pluralismo político com multipartidarismo, né? O pluralismo político é aquele que eu falei, que eu tenho o direito de me manifestar. Qualquer pessoa pode ver uma peça de teatro e fazer uma crítica negativa, e dizer, olha, não gostei, né? Eu posso muito bem ouvir uma música, como já ouvi, nem sei se dá para chamar de música aquilo, mas os funks, né, que rolam por aí, já me manifestei várias vezes em relação a isso, dizendo que é apologético, ele defende, ele faz apologia, às vezes, a violência, as drogas, a prostituição até, como já vi alguns, e eu tenho todo o direito de não só me manifestar contra, como também denunciar, porque isso de alguma forma fere alguns princípios que são fundamentais dentro da nossa Constituição, dentro da nossa existência, né? Então, esse último multipartidarismo, ele tem a ver com partidos políticos. O pluralismo político tem a ver com a liberdade de manifestação, de julgamento social em relação àquilo que se vê. Aquilo que eu falei antes, eu posso muito bem me manifestar contra um governante, eu posso muito bem me posicionar dizendo não concordo com isso, não é parte não contribui para nenhum crescimento, né? Não contribui para nenhuma bem-estar. Então eu tenho essa prerrogativa de me manifestar por causa desse princípio do pluralismo político. Tá bom? A República Federativa também aí tem nas relações internacionais, aqui eu só vou passar rapidamente, só vou citar lá no texto de vocês, eu acredito que esteja mais detalhado, acho que eu escrevi algum detalhamento sobre esse tópico, porque nós vamos ter um tópico sobre direito internacional. Então, eu só vou citar, assim, brevemente, essa é a última, né, da nossa última abordagem desse vídeo aí, mas ele está no artigo 4º da Constituição de 88. Em algum momento, eu já me referi a essa Constituição lá nas primeiras aulas que nós tivemos de Direito Público e Privado, né? A República Federativa do Brasil, ela é regida, ela rege-se nas relações internacionais pelos seguintes princípios, né? Então, a independência nacional, que eu já falei, né? A prevalência dos direitos humanos, isso é qualquer constituição de qualquer lugar do mundo ocidental, né? Livre, ele vai ter essa prevalência pelos direitos humanos, né? Não é da forma como muita gente se posiciona, porque os direitos humanos só defende bandido e não sei o que, essa conversinha do senso comum, né? Que a gente precisa explorar mais, nós vamos fazer isso, que os direitos humanos é muito mais do que isso, né? Então, a prevalência dos direitos humanos está presente em todas as constituições federais dos países livres, né? Outra coisa é a autodeterminação dos povos, né? É um conceito muito bacana que a gente vai ver também no direito internacional. A não intervenção, aquilo que eu falei antes da questão da soberania, né? Não pode haver intervenção
por mais que a gente entenda alguns conceitos sobre a hegemonia, né, que é a imposição de certas culturas em outra, né, que isso também pode ser interpretado como uma intervenção. A igualdade entre os estados, eu falei antes lá da soberania, que a soberania do Brasil é igual à soberania dos Estados Unidos, de qualquer outro lugar do mundo, nenhum país é mais soberano que o outro, né? A defesa da paz, fantástico esse princípio, esse elemento, né, da Constituição, solução pacífica dos conflitos, o repúdio do terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos, né, para o progresso da humanidade, e por último, então, a concessão de asilo político que a gente vai tratar. E por não deixando de abordar ainda o parágrafo único desse 4º artigo, que diz: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, é uma organização social e política de um continente ou da América, por exemplo, né? Os países da América do Sul, América Latina, então tem essa prerrogativa aí de integração. Então era isso, gente. Eu espero que tenha contribuído, tenha ajudado vocês, né? Vamos ver se a gente consegue otimizar um pouco melhor essas aulas depois. E eu vou passar o link, então, no seu WhatsApp para você ter acesso ao vídeo, tá? Então, um bom restante de semana para vocês. Fiquem em casa, não se exponham, né? Não coloquem pessoas em riscos, não corram riscos. E fiquem procurando coisas legais para fazer, beleza? Um grande beijo para vocês. Tchau!